Nós vamos recordar um pouquinho. Na semana passada, nós iniciamos esta série de estudos que tem como tema o Deus da história ou a história de Deus, alcançando uma visão correta a respeito do Senhor. A proposta é que nós vejamos o Senhor tanto como o Deus da história, como nós entendamos que a história é exclusivamente de Deus. A nossa participação na história está completamente submetida à soberania de Deus. Todos os atos nossos são para nós atos genuinamente nossos e nós somos responsáveis por eles. No entanto, eles estão, cada um deles, contados e determinados por Deus. Deus escreveu cada um dos nossos dias antes mesmo que eles existissem. Então nós entendemos que existe uma justa cooperação, de nossa parte totalmente submissa, da parte de Deus totalmente soberana, e assim a história é escrita, e o Deus da história é narrado, e a história de Deus é realizada. Entender isso traz segurança e conforto para o nosso coração, porque não há um ato sequer, um acontecimento, por mais drástico que seja, na nossa vida, que não tenha sido totalmente medido, totalmente compreendido, totalmente intencional, totalmente dirigido por Deus. Não existe fatalidade, não existe imprevisto, não existe a coisa chamada destino, como o mundo conhece, totalmente aberto, indeterminado. Não existe a tal sorte, nem o tal azar. Existe algo que Deus escreveu, determinou, fechou. Um outro assunto que nós esbarramos quando falamos sobre isso é sobre o mau entendimento que existe na sociedade sobre a palavra livre-arbítrio. Nós estudamos recentemente a confissão de fé, por isso eu achei que não fosse necessário nós gastarmos aqui uma noite com esse assunto de novo, mas algumas pessoas me perguntaram depois da última quarta-feira alguma coisa relacionada com livre-arbítrio, e eu gostaria de rapidamente só lembrar que livre-arbítrio foi algo, foi um poder que só estava presente na vida de Adão. Somente Adão teve essa condição, e a explicação é simples e clara e está na palavra de Deus. A explicação é que Adão, ele foi criado totalmente reto, santo, justo, sem conhecimento algum a respeito do que é pecado, porque nunca provou dele, e ele foi feito imagem e semelhança de um Deus que é perfeito, reto, e que jamais cometeu nenhum pecado, até porque a ideia de pecado vem a partir de Deus, porque foi Ele que legislou. Não existe leis para Ele, existem leis para nós, portanto o pecado existe para nós. Mas Adão não tinha a menor noção disso. Então seria impossível, racionalmente falando, seria impossível que Adão pecasse, porque é impossível que ele fizesse alguma coisa, ou buscasse alguma coisa, ou caminhasse por algum caminho que ele jamais conhecia, que ele sequer sabia que existia. Como é que Adão pecou então? Porque Deus deu a ele livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo diferente de liberdade. A minha liberdade eu uso para fazer aquilo que eu sinto vontade, certo? Livre-arbítrio é algo muito superior à liberdade. Livre-arbítrio é a condição de controlar a sua vontade. Alguém aqui consegue fazer isso? Você consegue controlar o que você quer sentir vontade ou não? Nosso coração é totalmente, nós sabemos que ele é corrupto, e ele está escravizado a uma natureza pecaminosa, quando nós estamos sem Deus. Portanto, a vontade do homem é sempre pecaminosa. E então a liberdade dele está subjugada ao quê? A uma vontade pecaminosa. Então ele é escravo na realidade do pecado, porque tudo que ele sente vontade de fazer, e para tudo que ele usa a liberdade dele, no final das contas existe pecado. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a condição de fazer alguma coisa de forma contrária à sua vontade, é escolher que vontade eu quero ter. Adão nasceu com a vontade de ser santo, justo e reto, porque foi esse o padrão que ele recebeu, e ele não conhecia nenhum outro. E o poder que Deus deu a Adão, para que ninguém dissesse que Adão era um robô,
Deus deu a Adão a condição de escolher mudar a sua vontade, que era boa, perfeita e agradável. E no dia que Adão desobedeceu a Deus, ele usufruiu desse tão falado, mas pouco conhecido livre-arbítrio. E ao usar do livre-arbítrio, ele acabou definitivamente com a ideia de livre-arbítrio. Por quê? Por duas questões. Primeiro, por uma questão lógica. Se livre-arbítrio é a condição de fazer alguma coisa que seja oposta à sua vontade, uma vez que Adão pecou, ele conhecia o bem, agora ele conheceu o mal. Então não tem nada mais oposto à sua vontade. Então não existe mais livre-arbítrio. Essa é a primeira questão. Segundo, não existe mais livre-arbítrio. Por quê? Porque a Bíblia tem palavras duras e claras a respeito da questão do pecado. O salário do pecado é a morte. Adão experimentou isso imediatamente depois que ele pecou. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele experimentou a morte espiritual e ele condenou a raça humana junto com ele a experimentar a morte física. A partir daí, então, sem nenhuma possibilidade do homem ter livre-arbítrio. Por duas questões. Uma questão racional e lógica. Não existe mais lado oposto. Nós conhecemos os dois. Segundo, porque há uma penalidade para o pecado. E a penalidade é a morte. E morto não tem vontade. E aquela morte, entre outras coisas, aquela morte se tornou para com o homem o afastamento de Deus. Afastado de Deus, o homem teve o seu coração completamente entregue às suas paixões. E ele passou a viver escravizado pelo pecado. A partir daí não houve mais livre-arbítrio. E a liberdade que o homem tinha a partir daí, e tem até hoje, é a liberdade para fazer o que ele sente vontade. Mas a vontade do homem está contaminada. Quando Cristo vem e realiza uma obra em nosso favor, e nós, crendo em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, somos regenerados, o que acontece? Este novo homem que a palavra de Deus diz que nasce dentro de nós pela ação do Espírito Santo, é um homem que não está escravizado ao domínio do pecado, mas ele está debaixo da graça, e ele é realizado e é edificado dentro de nós por uma ação divina, do Espírito Santo de Deus. A partir daí o que? Uma vontade nova, santa, boa e agradável é plantada dentro de nossos corações. E nós nos tornamos o que? Nós nos tornamos livres ou autônomos agentes. Nós agenciamos a velha natureza junto com a nova natureza. Você tem dentro de você aquele velho homem, e você tem um novo homem, que foi produzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus dentro de você. O que você vai escolher fazer? A vontade da carne ou a vontade do novo homem? Essa escolha não é livre-arbítrio. Essa escolha é chamada de livre agência, porque você está agenciando duas naturezas. Imagine que você fosse um vendedor e você vendesse produtos iguais, mas de empresas diferentes. Isso acontece muito com as mulheres, né? Tem algumas mulheres lá que se tornam revendedoras da Avon, da Natura e de mais alguma outra, Mary Kay. Então o que você se torna? Você se torna um agente. Nesse seu agenciamento você oferece produtos de marcas diferentes, e a pessoa vai optar pelo que ela quer comprar. Isso é agenciamento. Então nós não temos livre-arbítrio, nós temos agenciamento. Nós agenciamos a velha natureza e a nova natureza. Pastor, como que fica esse processo todo? Como que Deus consegue ter controle sobre toda a história? Se só do Senhor contar isso daí eu já fiquei meio... Esse é Deus. Diferente de nós que somos limitados e nos embaraçamos para lidar com duas naturezas, uma velha que está morrendo e uma nova que tem que crescer, nós já nos enrolamos nesse processo, porque nós somos limitados. Mas Deus não só controla a história, como controla o nosso coração, como controla a nossa liberdade, como controla a nossa livre agência, de forma que tudo que nós fazemos porque nós sentimos vontade de fazer, usamos a nossa liberdade, usamos a nossa livre agência, mas nenhum desses atos foge ao controle de Deus, de forma que Deus continua sendo o autor da história, mas o responsável por qualquer um dos atos cometidos dentro da história somos nós mesmos, porque nenhum de nós se sente pressionado por Deus a fazer coisa alguma, a não ser quando Deus, pela nova natureza que está dentro de nós, nos pressiona a fazer o que é bom. E aí os méritos
são do Senhor. Mas todas as vezes que nós pecamos, a responsabilidade é totalmente nossa, porque Deus não empurra ninguém para o pecado. Somos nós mesmos. Tiago diz que é a nossa própria cobiça. Nós olhamos, gostamos, queremos, vamos lá e tomamos. Isso gera um fruto, a morte, o pecado. Então o livre-arbítrio não entra em conflito de maneira nenhuma com a soberania de Deus. Primeiro que ele não existe, ele existiu para Adão. A escravidão ao pecado não entra em conflito com o domínio soberano de Deus, porque até os escravos do pecado e os inimigos de Deus estão a serviço da vontade soberana de Deus. Os regenerados, que têm esse livre agenciamento entre a natureza antiga e velha, mas o que eles têm de fato é liberdade e livre agência, não fogem ao controle de Deus, porque Deus está tratando deles através do novo homem, impelindo-os a fazer o que é bom, o que é vontade de Deus. Na sua velha natureza, quando o homem faz, ele faz para cumprir exatamente o rumo que Deus tem para a história, mas a responsabilidade é dele, porque nós vamos ver isso. Nenhum homem que pecou até hoje pecou e disse: olha, pequei porque eu senti que Deus me mandou pecar. A não ser aquele pastor que passou algum tempo no Fantástico aí, que ele interpretou lá um texto de Amós, dizendo que ele tinha que tomar a mulher do próximo lá e adulterar com ela, né? Então a palavra na realidade lá era um adjetivo da mulher, né? Mulher adúltera. Ele mudou o acento e ele diz: ó, pega a mulher e adultera com ela. Então ele, a não ser esse pastor aí que precisa voltar para as aulas de português, Deus não manda ninguém pecar. Quando se está mandando, cuidado, pode ser um problema no português, da gramática, mas Deus não faz isso, tá? Então, quando nós estudamos esse assunto, especialmente, que é o concursos, lembra que eu falei para vocês? O primeiro ponto nosso é o concurso. São 2 semanas que nós gastamos nisso, semana passada e essa. Nós estamos falando desse trabalho de cooperação e concorrência com Deus, onde ou nós cooperamos quando nós fazemos aquilo que Deus quer, ou nós abrimos uma concorrência quando nós fazemos aquilo que a carne quer, mas em ambos os casos nós estamos em concursos com Deus. Concurso é uma palavra latina para explicar este ato de cooperação e competição, mas que no final das contas geram um único benefício: fazer a vontade de Deus. E hoje, na semana passada, nós vimos que os atos bons dos homens bons são dirigidos por Deus e cooperam com a vontade de Deus. Hoje nós vamos começar exatamente pelos atos maus dos homens bons. Para nós compreendermos, homens bons aqui são homens regenerados, povo de Deus, gente santa. Gente santa faz coisa boa, faz, nós vimos semana passada. Agora, gente santa, regenerada, faz coisa errada também? Faz. E quando faz isso, pastor, nós quebramos a vontade de Deus. Deus é soberano, mas nós estragamos o plano dele. Não, ninguém estragou absolutamente nada. E Deus não é fazedor de coxa de retalho. Ele não fica remendando a história, não. A história acontece exatamente como ele escreveu. Ele não é um Deus que não tem controle, depois ele vai só consertando. Isso seria ter onipotência, mas não soberania. Ele tem soberania, supremacia e onipotência. O que acontece então? Por que os homens maus pecam? Porque até com seus pecados, os homens bons pecam. Porque até com os pecados dos santos, Deus constrói a história que Ele quer. Nós vamos ver pelo menos 2 exemplos disso na Bíblia. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 37, e é a história dos irmãos de José. Os irmãos de José. Não é o nosso José Otávio aqui, né? Nem é o nosso presbítero José Carlos Moura, né? Mas esse José aqui sofreu na mão dos seus irmãos. Capítulo 37 narra essa história, especialmente o versículo 11 do capítulo 37 de Gênesis diz: assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Veja, quem são os homens que sentiram ciúme de José? Foram os homens que deram nome às 12 tribos de Israel. Foram esses homens. Já parou a pensar nisso? Que esses nomes que você lê lá nos mapas bíblicos, né? Rúben, Dan, e daí você começa lá, Jacó, depois os filhos de Jacó, né? Os descendentes de Jacó, Zebulon, e por aí vai. Foram eles que praticaram atos maus.
Primeiro deles, está aí, ciúme. Mas mais do que ciúme, versículo 12: os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Quem são esses homens aqui? Homens bons, povo de Deus, família de Israel, gente que deu nome à terra da Palestina, príncipes. Pois é, desejaram matá-lo, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço. Estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Planejaram matá-lo. Depois houve uma covardia lá por parte deles, e há uma ironia uma hipocrisia tão grande. Não, a gente quer matá-lo, mas ele não pode tocar no sangue dele, então vamos vender ele como escravo, né? Afinal de contas, vender como escravo não é nada de mal, né? Que isso, né? Quem não gostaria de ser um escravo na vida? Atos maus de homens bons. Agora vamos lá no final do capítulo, no final de Gênesis. Veja o que acontece. A declaração de José a seus irmãos, anos mais tarde, quando eles precisam dele e o reencontram, depois de idas e vindas aos palácios egípcios. Eles chegam lá e José não é mais um escravo, mas ele é o governador do Egito. Em capítulo 50, a partir do versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, antes um pouquinho, capítulo 49, irmão, 48, volta um pouquinho, meu texto aqui estava errado. Capítulo 45, a partir do versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Compreendem isso? Mas pastor, eles planejaram matar José, planejaram mesmo, e pagaram caro por isso. Eles passaram fome na terra deles. Eles não só passaram fome na terra deles, como eles sofreram de ver a tristeza do seu pai, por causa da morte de José. Não só viram a tristeza do seu pai, como eles passaram muita vergonha no Egito, tendo que ir lá comprar coisas dos egípcios. Não só vergonha, passaram medo. Quando José mandou esconder uma taça lá, só para ver um pouquinho mais seu irmão caçula. Não só sentiram medo, mas sentiram terror e pavor quando José disse para eles: eu sou irmão de vocês. Você já imaginou? Saber que você vendeu o cidadão para o Egito, que você disse: vou matar, não, mato, não mato, vendo, não vendo, vendeu. Imagina o terror na alma desses homens, saber que o homem mais poderoso do Egito era aquele irmão que eles tinham vendido como escravo, que ficou anos talvez na masmorra, escondido lá, preso, injustiçado. Mas José diz: não se aflijam, foi Deus que me mandou adiante de vocês. Ele não fala: foi Deus, foram vocês que tentando me fazer o mal me fizeram bem. Não, a autoria é de quem? De Deus. A responsabilidade, portanto, quem pagou a duras penas o que eles fizeram foi de quem? Foi dos irmãos. Eles passaram por muitas dificuldades por causa do pecado deles. A responsabilidade é deles, mas a autoria da história é de Deus. E foi isso que José entendeu. José entendeu, tudo isso tinha uma necessidade. Deus usou a maldade, o pecado destes homens que são povo de Deus, mas ainda assim Deus usou a maldade deles para produzir um bem que preservaria a família inteira. Ora, guardando todo o cuidado em relação a isso. Isso daqui não é justificativa para você pecar e ficar tranquilo. Não, Deus vai reverter isso. Veja a vida de José. Não foi fácil. E a vida deles depois dali também não foi fácil. O povo ficou ali. José gozou de bênção de Deus. O povo foi preservado. Mas José morreu, o que aconteceu? Eles se tornaram escravos. Não sei quanto tempo José foi escravo, mas a família dele pagou 300 anos, talvez por aquilo que eles fizeram a José. Então, o salário do pecado é altíssimo, mas ainda assim, nenhum ato nosso pecaminoso pode estragar, quebrar ou desmanchar um plano de Deus. Veja o que Jó disse lá no capítulo 42, no final, as últimas palavras lá do livro de Jó: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nem o nosso pecado frustra os planos de Deus. Nem os pecados dos homens regenerados frustram os planos de Deus. Deus tem planos na minha vida, na sua vida, tem planos na vida desta igreja. E ainda que nós, por desobediência, e vamos pagar caro por isso, cometamos alguns pecados, ainda assim os nossos pecados não podem parar, estagnar, arrebentar, quebrar ou modificar os planos de Deus, porque Deus é o autor da história. Agora, a responsabilidade por pecado é sempre nossa. Será que algum irmão de José podia dizer assim para ele: é verdade, José, sabe aquele dia, Rubem, né? Aquele dia que eu quis te matar, depois mudou de ideia porque eu quis jogar no poço. Olha, foi Deus, viu? Eu queria te matar porque Deus estava me instigando para matar você. Não, nenhum deles podia dizer isso, porque isso não era verdade. Agora, de uma maneira que nós não compreendemos, porque está além da nossa condição de imaginar, Deus tem controle sobre isso. Ele não nos impulsiona a pecar porque Ele é santo. Mas ainda assim, quando nós pecamos, até os nossos pecados cooperam para que a história que Deus escreveu seja escrita. Não tentem achar um noves fora dessa conta, porque nós não conseguimos. Está além da nossa condição. O fato é, Deus tem controle absoluto. Ele é o autor da história. Eu faço a paz, eu crio o mal. É isso que ele diz lá em Isaías.
Mas um outro caso aqui de homens bons fazendo o que é mal, especialmente um homem bem conhecido. 2 Samuel, capítulo 24, nós temos a história de Davi levantando um censo não autorizado. Queria saber quantos homens ele tinha e com quantos ele podia contar na batalha. Quem é Davi? Ungido de Deus, foi ungido pelo Senhor, foi ungido rei. E como rei, nós podemos falar dos outros pecados, vamos escolher especialmente esse daqui. Já tinha tido provas e mais provas do poder de Deus e da segurança que ele tinha por ter Deus como Senhor dos seus exércitos. Ele não precisava confiar no número de soldados que ele tinha, nem de homens que podiam lançar mão da espada. Bastava que ele confiasse em Deus. Aí você tem dois textos. Tem 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. E depois você tem um texto paralelo, que é o texto de 1 Crônicas 21, 1. Nos dois textos, num texto diz que o Senhor mandou levantar censo. No outro texto diz que Satanás instigou Davi a levantar censo. Vamos ver esses textos? Então vamos lá. 2 Samuel 24, 1. Quem abriu, pode ler, por favor. Agora alguém abra lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Só para lembrar aí, para não fazer a confusão na cabeça dos nossos catecúmenos, a história registrada nos livros de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Samuel são repetidas em 1 e 2 Crônicas. Alguém sabe por quê? O nome do livro de Crônicas é Crônicas dos Reis. Ninguém quer arriscar, né? Por quê que as histórias de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, algumas delas são repetidas em Crônicas? Porque Crônicas é um livro que a priori era quase que como um diário dos reis. Era o livro oficial dos reis de Israel. Por isso que você tem lá a repetição de muitas histórias do ponto de vista do rei. Então vamos ver do ponto de vista do rei, o que está escrito aí? Pode ler 1 Crônicas 21, 1. Como que o rei descreveu esse fato? Então Satanás. Veja, mas e aí então, pastor, tem incoerência entre um texto e outro? Não, não tem. Não tem incoerência por quê? Porque o fato foi pecaminoso e foi algo que você facilmente associa com Satanás. Porque é desobediência contra Deus. Agora, ainda assim, esta desobediência, ela tinha lugar na história. Aí eu falando igual Itapevense, ela tinha lugar na história. Deus queria posicionar Davi e os seus exércitos de uma forma que eles confiassem única e exclusivamente em Deus. Então Deus deixa Davi fazer uma meleca, que foi ordenar esse censo, para que a ira de Deus se acendesse contra o povo de Israel. E se acendeu. E tem lá uma bela história, se você quiser ler lá 2 Samuel a partir do capítulo 24, vá lendo até o final. Essa história só termina depois que Deus resolve punir os exércitos e os homens começam a morrer, até que a mortandade cessa na era de Araúna. Araúna? Vamos confirmar lá. 2 Samuel, último capítulo. Araúna, né? Na era de Araúna, Araúna ficou apavorado. Falou, Jesus. Não, Jesus ele não falou ainda, né? Ele falou, meu Deus, o rei vai querer saber o que tem aqui, porque Deus parou de matar o povo aqui.
E não demorou muito, chega lá Davi com seus homens, carros, cavalos, e Araúna estava lá com o carro de bois dele, provavelmente trabalhando. Quando ele vê Davi chegando, ele cumprimenta o rei, viva o rei para sempre. E Davi diz para ele: Araúna, quero comprar de você este carro de boi, porque eu preciso de lenha. Quero comprar esse monte aqui seu, porque eu preciso de oferecer um sacrifício aqui. Quero comprar esses bois que você tem aí, porque eu preciso oferecê-los em sacrifício a Deus, porque Deus parou de matar aqui. E daí Araúna: não, Davi, é tudo seu, você é meu rei, você é meu senhor. Pega a eira, pega a madeira, o carro, os bois, é tudo seu. E Davi diz uma frase que para mim é a frase que fecha e que demonstra que Davi entendeu. Davi diz: não, eu quero pagar por tudo, que eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu não oferecerei a Deus algo que não me custa nada. Eu quero oferecer algo para Deus que tenha custado da minha vida alguma coisa. Israel tinha que servir a Deus entendendo que isso tinha um preço. Então os atos maus de homens bons, como por exemplo de Davi, redundou em uma obra maravilhosa na vida do povo de Judá, porque eles passaram, a confiança em Deus foi restaurada, o temor a Deus foi restaurado, porque depois de ver Deus fazendo aquela mortandade toda no meio deles, por causa do pecado deles de não confiar em Deus, Davi aprendeu que ele tinha que oferecer a Deus, não o pior dele, não o resto, mas o que ele puder, o que custasse mais caro para ele. E essa, entre outras muitas lições que nós vemos Davi descobrindo em Deus. Mas para nós nessa noite essa lição serve para mostrar o que? Até os atos maus, que são incitados pela nossa própria carne, ou talvez assoprados pelo diabo no nosso ouvido, tentações externas, que nós cedemos, nós pagamos um preço altíssimo. Davi pagou um preço, e Deus ainda foi bonzinho com ele, falou: quer cair nas mãos dos homens ou quer cair na minha? Ele falou: caia eu nas mãos do Senhor, porque ele sabia que Deus é mais misericordioso do que os homens. Mas Davi aprendeu. Então, quando Samuel escreve a história, ele diz: foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra o povo, porque o Senhor incitou a Davi a levantar censo. Davi, a descrição dos reis já é mais literal. Satanás fez a gente levantar aquele censo, fez Davi levantar aquele censo. Não importa o nome que eles coloquem lá, o autor principal é Deus. Se Deus usou Satanás para ir jogar essa ideia errada lá no ouvido de Davi, ou se foi a própria natureza pecaminosa de Davi, não importa, porque abaixo de Deus só existe servo. Até Satanás, que se rebela contra Deus, ele não passa de um servo. Ele tem que fazer aquilo que Deus escreveu. Não há um ato dele que não seja, no final das contas, a serviço da construção da história que Deus está fazendo. A história de Jó é outro exemplo disso. A história de Jó é outro exemplo disso. Lucas, nós lemos domingo aqui, depois da ceia lá, diz o texto que Satanás tomou a Judas e o levou a trair a Jesus. Não importa quem é que vai ser o responsável, porque alguém vai ter que pagar por isso, mas o autor da história é Deus. E abaixo de Deus só existem servos. Servos conscientes e voluntários, ou servos inconscientes e involuntários, mas que vão servir à vontade de Deus. Vejamos lá mais um grupo. Agora eu vou ter que correr um pouquinho, porque senão nós não terminamos, né? Nós vimos aí concursos, cooperação e concorrência, que sempre produzem a vontade de Deus. Atos dos homens bons, atos bons dos homens bons. Atos maus nós acabamos de ver de homens bons, homens regenerados. E agora, e os atos maus dos homens maus? Como explicá-los? Vamos lá, a palavra de Deus tem explicações para nós. Jeremias capítulo 25, 9. Nós vamos analisar alguns homens aqui e atentar para aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre eles.
Jeremias 5:9, alguém abra, por favor. Jeremias 25:9, perdão, de 9 a 11. Jeremias 25, de 9 a 11. Uma outra pessoa abra em Jeremias 52, Jeremias 52, versículo 4 a seguir, alguns versículos nós vamos ler. Quem achou já Jeremias 25, de 9 a 11, pode ler. Algo estranho nesse texto, vocês perceberam? Nabucodonosor, meu servo. É muito estranho isso, né? Nabucodonosor nunca se rendeu a Deus. Teve alguns momentos especiais na vida dele de ver a obra de Deus na vida de Daniel e depois na vida dos 3 amigos de Daniel, que ele tem um reconhecimento e até decreta coisas a respeito do Deus de Daniel, mas em nenhum momento você tem um Nabucodonosor convertido ao Senhor antes, inclusive daqueles atos lá de Daniel. Depois de Daniel parece que ele dá uma balançada, né? Se você for ler lá o capítulo 4 de Daniel, você vai ver algumas declarações de 4 a 7, algumas outras declarações fortes de Nabucodonosor no fim da sua vida. Mas o fato é que Nabucodonosor, ele não era, nessa época, nem se sentia e nem achava que era servo de Deus. Mas Deus disse: eu vou levantar Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor, homem mau, que praticou atos maus e hediondos entre o povo de Israel e o povo de Judá, especialmente o povo de Israel, as tribos do norte. E o que Nabucodonosor fez no final das contas com eles? Os levou cativo para a Babilônia. E aquela terra de Israel foi destruída, as edificações foram arrebentadas e a palavra de Deus se cumpriu. Aquilo se tornou um deserto de escombros durante aquele período em que o povo ficou. 70 anos foi o período que ficaram as 2 tribos lá dentro. Mas teve muita gente que foi vários anos antes e teve muita gente que ficou vários anos depois. Mas no miolo, 70 anos de escravidão, imprimidos inicialmente por quem? Por Nabucodonosor. O que ele fez lá entre o povo de Israel? Arrebentou, destruiu o templo, queimou a casa de Deus, saquearam. Os filhos de Israel foram levados, como por exemplo Daniel, foram levados para a Babilônia. Quantos morreram nessas guerras? O povo na Babilônia não tinha culto, não tinha lugar para fazer culto. Veja todo o mal que Nabucodonosor fez. Mas todo esse mal era um mal necessário, porque Deus tinha que disciplinar aquele povo. E Deus usou um homem mau e usou os atos maus desse homem mau para que o povo fosse disciplinado. E por isso então Deus o chama de meu servo. Isso significa o quê? Que até os atos maus dos homens maus, eles servem aos divinos propósitos de Deus. Agora, sem contudo deixar que esses homens não sejam penalizados, porque eles não fazem absolutamente nada, porque eles acham que estão servindo a Deus com isso. Nabucodonosor não foi lá em Israel: está chegando aqui o servo do Deus vivo, viu? Eu vim aqui penalizar, disciplinar vocês por causa da idolatria de vocês, por causa do adultério da fé de vocês. Eu vim aqui em nome de Deus para pegar vocês, levar cativo e cumprir a profecia do Senhor, que essa terra tinha que ficar deserta. Não, Nabucodonosor foi lá porque ele estava expandindo o seu império. Foi por isso que ele foi lá.
Ele destruiu a religião deles, porque ele precisava destruir aquele monopólio religioso deles, que era a única força verdadeira que existia dentro de Israel. E se ele quebrasse aquela religião na mente e no coração das pessoas, ele dominaria aquela região. Um homem mau com intenções más, mas as suas intenções más cumpriram o propósito de Deus. Especialmente dentro de concursos aí, Nabucodonosor era um concorrente à vontade de Deus, mas na sua concorrência ele acabou fazendo exatamente o que Deus queria. Veja lá o outro texto, Jeremias 52, do versículo 4 a seguir. Vamos deixar que eu leio aqui esse texto. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os seus soldados fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros. Embora os babilônios estivessem cercando a cidade, foram para Araba. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Riba, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou a todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde manteve-o na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio real e todas as casas de Jerusalém. E Deus disse e Deus fez, através da mão de Nabucodonosor, homem mau que fez exatamente aquilo que era mal perante os olhos daquela nação, mas que cumpria para o Senhor os desígnios eternos de Deus, porque Deus usa até os atos maus dos homens maus. Eu quero só citar aqui para nós encerrarmos. Tem mais alguns exemplos. Se você está tomando nota aí, você pode ler também. Outro exemplo disso é o exemplo de Jeroboão, lá em 1 Reis capítulo 14, de 1 a 14, você tem a história aí de Jeroboão e como Deus usa essa história, os atos maus desse homem, para produzir ensinos para o povo de Judá. Você tem outro exemplo também, o exemplo de Senaqueribe, rei da Síria. Você pode lê-lo em Isaías capítulo 10, de 5 a 13, e a partir daí você pode ver a história de Senaqueribe. Você tem o exemplo também de Absalão. O exemplo de Absalão está em 2 Samuel 16, de 20 a 22. Um exemplo final para nós podemos usar os exemplos de Pôncio Pilatos e Herodes, homens maus que fizeram o que era mal, mas foi exatamente por causa desse mal que eles fizeram que o nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu um sacrifício em nosso favor. E depois lá em Atos 4, você tem os anciãos da igreja orando a Deus e dizendo: foi o Senhor que levantou Pôncio Pilatos e Herodes para fazerem tudo quanto a tua mão predeterminou com o teu santo servo Jesus. Significa o quê? Que Deus usou os atos maus daqueles homens maus para fazer algo bom. Eles sabiam disso? Não. Herodes mandou Jesus para a cruz. Pilatos lavou as suas mãos.
Caifás condenou Jesus com uma armação mentirosa contra o Filho de Deus. Fazendo isso, eles fizeram o que Deus queria que eles fizessem, para que algo maravilhoso para nós acontecesse. Então esses homens pagaram por causa do seu pecado, provavelmente estão pagando até hoje, mas ainda assim os atos deles contribuíram de certa forma para que coisas boas acontecessem conosco. Na semana que vem eu vou falar sobre providência divina. Então, antes de começar, eu vou então falar um pouquinho, rapidamente, sobre atos bons de homens maus, que é o que ficou faltando. Nós chegamos no nosso horário. Então, na semana que vem, antes de nós começarmos a falar sobre a providência divina, concursos é um assunto da providência, mas eu gostaria de dar um resumo geral sobre o que é providência. Eu vou entrar, só para finalizar esse assunto, eu vou falar então sobre os atos bons dos homens maus. Tem gente má, não regenerada, fazendo coisas boas? Tem. E como que a gente explica isso? Por que eles fazem? Como que eles fazem? Nós vamos estudar isso na semana que vem. Então venham, participe, ore a Deus para que Deus transforme esse conhecimento que vocês acabaram de obter aqui pela meditação na palavra de Deus em tranquilidade para o seu coração. Que a função de nós estudarmos isso, de termos uma visão correta do controle de Deus sobre a história, é que o nosso coração se tranquilize. Especialmente porque todo mundo está aí falando de crise, a gente fala disso também. Parece que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus vai usar, eu tenho certeza absoluta. Até essa crise que para alguns aí esperam, ou conta-se, que talvez seja uma crise pior do que a crise de 29. Mas se for, ainda que seja pior, Deus está no controle e Ele vai usar até essa crise, produzidas por homens maus e os seus atos maus, Ele vai usar de maneira boa para cumprir a sua vontade. E a palavra de Deus nos ensina algo tão doce, diante disso que a gente acabou de ler aqui, parece que fica mais doce ainda, né? O apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é amigo do Senhor da história? Você que ama o Senhor. E nada melhor do que ser amigo deste que é o dono da história, que usa tudo e todos conforme a sua vontade. Vamos orar a Deus e pedir que Deus nos ajude. E semana que vem não falte. Você também que está acompanhando pela internet, aproveite os estudos. Na próxima semana nós vamos incluir mais um estudo nessa série, e você poderá acessar e se alimentar da palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a tua palavra, e especialmente considerar através desses exemplos bíblicos a história do Senhor e o Senhor da história. Ó Deus, ajuda-nos a alcançar esta visão correta a respeito do Senhor, da tua grandeza, da tua glória, da tua soberania. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a nossa própria vida e entender que absolutamente nada na nossa história está fora do controle do Senhor. Entender como o teu servo Jó, Deus, lá no passado, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor tem controle absoluto sobre tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos humilharmos sempre diante do teu poder e da tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados. Mas, ó Deus, ajuda-nos também a jamais nos deixarmos aprisionar ao sentimento de culpa, porque nós temos em Cristo Jesus o perdão, e no Senhor a certeza que até os atos maus que nós cometemos, eles acabam contribuindo para a vontade do Senhor. Temos responsabilidades e temos dívidas a pagar, mas sabemos que ainda assim a vontade do Senhor será feita na nossa vida. Portanto, ó Deus, tranquiliza o nosso coração e ajuda-nos a descansar no Senhor. Ajuda-nos a caminhar cada vez mais perto e de forma mais, de sermos mais conhecedores, ó Deus, da história que o Senhor tem para cada um de nós, da tua vontade, para que nós andemos, ó Deus, de forma mais tranquila, e também, ó Deus, nos momentos que forem necessários, que os nossos passos sejam apertados, ó Deus, e que nós sejamos mais ávidos, ó Pai, para perceber a vontade do Senhor
e para mudarmos o nosso ritmo quando nós percebermos que o Senhor está exigindo de nós mudanças em nossa vida. Ajuda-nos a aprender as lições que o Senhor nos ensina através da história. E que assim, ó Deus, cada um de nós alcance um coração piedoso, um coração cheio de amor pelo Senhor, e um coração que confia e descansa em Ti. Pedimos isso, pedimos que o Senhor nos leve em paz ao sairmos daqui para os nossos lares. Guarda-nos e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.